educação e tecnologia pra transformar. Inclusão, diálogo e equidade no ar, porque aprender é direito de todos sem exceção. Conhecimento que conecta. Olá, sabe aquele termo que era super comum há uns anos e de repente parece que sumiu? Síndrome de Asperger. Se essa dúvida já passou pela sua cabeça, este é o lugar certo. Hoje a gente vai desvendar esse mistério. Essa é a grande pergunta, né? Um diagnóstico que, definia a identidade de muita gente, simplesmente parou de ser usado oficialmente. Mas para onde ele foi? A resposta, na verdade, revela uma mudança gigantesca na forma como o autismo é entendido hoje. Então, bora mergulhar nisso. Para começar, vamos entender o que rolou oficialmente com esse nome. E por que ele sumiu dos manuais de diagnóstico? Pois é, a partir de 1º de janeiro de 2022, com a chegada do novo Manual de Doenças, o tal do CID-11, o termo Síndrome de Asperger deixou de ser uma opção para novos diagnósticos. Atenção, não é que as pessoas com essas características desapareceram, claro, o que mudou foi o jeito de classificar a condição. E essa linha do tempo aqui mostra direitinho essa evolução. Olha só. Em 94, os dois principais manuais do mundo, o DSM americano e o CID global, concordavam que Asperger era uma coisa à parte. Aí em 2013, o DSM-5 já deu um passo ousado, juntou tudo debaixo de um guarda-chuva só, o espectro autista. E finalmente, em 2022, o mundo todo, com o CID-11, seguiu essa mesma ideia. Mas para a gente entender o tamanho dessa mudança, primeiro a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e olhar como era o mapa antigo do diagnóstico. Era um mundo dividido em categorias bem separadinhas. Antes de se falar em espectro, o termo da vez era Transtornos Globais do Desenvolvimento, ou TGD. Pensa nisso como se fosse uma grande gaveta, sabe? Ali se guardavam várias condições que mexiam com o desenvolvimento de um jeito mais amplo, principalmente na parte de interagir com os outros e de se comunicar. E dentro dessa gavetona do TGD, existiam essas 5 caixinhas separadas. Cada uma era vista como uma condição única, com seus próprios critérios. A lógica era que uma pessoa se encaixava em uma dessas caixas e não em várias ao mesmo tempo. E essa imagem aqui ilustra isso de um jeito fantástico. Isso é um print lá do CID-10, o manual que a gente usava até 2022. Olha ali, marcadinho, F84.5 Síndrome de Asperger. Era uma categoria própria, separada do autismo infantil, F84.0 e das outras. Era um sistema de caixinhas bem definidas mesmo. Então a pergunta que fica é, por que abandonar um sistema que parecia tão organizado? O que levou os especialistas a redesenharem o mapa inteiro? E aqui está o pulo do gato. Na vida real, na prática clínica, essas fronteiras entre transtorno autista, Asperger e o TGD-SOE, elas não eram nada nítidas. O diagnóstico muitas vezes dependia mais do clínico do que da pessoa avaliada, o que criava uma baita inconsistência. A realidade era muito mais fluida do que as caixinhas permitiam. A melhor analogia é essa mesmo. O sistema antigo via as condições como caixas separadas, ou se estava em uma ou em outra. O sistema novo vê como um arco-íris, um espectro contínuo, onde há uma variação imensa de cores e intensidades, mas tudo faz parte do mesmo fenômeno. Era preciso um novo modelo que representasse melhor a complexidade humana. Em vez de tentar encaixar as pessoas em categorias rígidas, a ciência buscou um conceito que abraçasse a diversidade de perfis que existem. Então, vamos ver em detalhe como é que essa nova estrutura do espectro realmente funciona na prática. O TEA, ou Transtorno do Espectro Autista, é a nova categoria unificada. E a palavra-chave aqui é espectro. Ela reconhece que não existe um único jeito de ser autista. Existe sim uma gama imensa de características, desafios e pontos fortes. Este quadro deixa a mudança muito clara. O transtorno autista, o transtorno de Asperger, o TGD-SO e até o transtorno desintegrativo da infância, todos eles foram, digamos, absorvidos. Agora fazem parte de uma única e ampla categoria, o transtorno do espectro autista. E aqui está a mudança mais importante na prática. A conversa mudou de qual rótulo a pessoa tem para de quanto apoio essa pessoa precisa. O diagnóstico hoje especifica níveis de necessidade de suporte, seja na comunicação social ou em comportamentos restritos, tornando muito mais funcional e individualizado. Certo, mas qual é o impacto real disso tudo? Por que isso importa para além dos manuais médicos? É fundamental entender que essa não foi uma decisão arbitrária. Ela reflete décadas de pesquisa e uma compreensão muito mais profunda e sutil da neurodiversidade. É a ciência se atualizando para refletir melhor a realidade humana.
Então, os pontos cruciais são: o foco passa a ser no indivíduo e nas suas necessidades. O diagnóstico se torna mais consistente, a visão sobre o autismo se amplia e, muito importante, ajuda a reduzir o estigma, ao eliminar a ideia de que alguns tipos são melhores ou piores. Mas é importante a gente reconhecer que essa transição não foi simples para todo mundo. Para muitas pessoas, o termo Asperger era parte importante da identidade, uma forma de encontrar comunidade e compreensão. A remoção do termo, embora clinicamente justificada, gerou todo um debate sobre identidade versus diagnóstico. Essa citação de Rezende descreve perfeitamente a crítica ao modelo antigo, que era baseado em checklists rígidos. A mudança para o espectro é um movimento para longe dessa mentalidade, em direção a uma avaliação mais completa, que enxerga a pessoa por inteiro. E a gente termina com essa reflexão. A história do desaparecimento da síndrome de Asperger não é sobre apagar uma identidade, mas sobre evoluir a nossa compreensão coletiva. Ela nos força a pensar sobre o poder das palavras e como as categorias que criamos moldam não apenas a ciência, mas também as identidades e as comunidades. Como é que a mudança de um rótulo pode de fato alterar toda uma perspectiva?